Ei, gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. O Brasil está envelhecendo e, junto com ele, a nossa mão de obra. Os idosos estão cada vez mais ativos e disponíveis para o mercado de trabalho. 1º de outubro é o dia deles, dos idosos. E a gente vai ver aqui hoje como que as empresas e os profissionais acima de 60 anos estão se capacitando para novos desafios. O BG está no ar. A população com mais de 60 anos, com certeza, foi a mais impactada pela pandemia. Mais de 70% dos casos de Covid-19 aconteceram nessa faixa etária. Além disso, muitos idosos perderam o emprego no último ano. Só aqui em Minas foram 73 mil demissões, de acordo com dados do CEDESE. Mas, apesar desse quadro, muitas empresas têm aberto as portas para profissionais mais experientes. E, de acordo com o IBGE, se em 2019 eram 29 milhões de idosos no Brasil, em 2060 serão 73 milhões, ou seja, nós estaremos lá entre eles. Então, vamos desde já saber o que instituições estão fazendo para capacitar esse público. Para essa conversa, a gente convidou a Eliane Gomes de Azevedo. Ela é idealizadora do IPPE, o Instituto de Pesquisa e Projetos Empreendedores. E a Zuleika Mello, que é psicóloga, especialista em gestão de pessoas e de carreiras. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Daniela. Zuleika, como que está o mercado de trabalho para quem tem mais de 60 anos hoje aqui em Minas Gerais? Existe um movimento, né, grande de inclusão, né, vamos falar assim. Então, assim, virou é necessário, né, ter essas pessoas dentro da empresa, e as empresas estão enxergando que o quanto é benéfico, né, essa equipe com várias formas de pensar, né, várias habilidades, competências. Então, assim, o que eu tenho visto, né, é um movimento assim positivo no sentido de ter mais opções para quem está nessa faixa etária. Ô, Eliane, conta para a gente o que é o IPPE. É uma realização de uma pessoa que, aos 17 anos de idade, teve uma oportunidade profissional numa multinacional e eu fui trabalhar com contratação de mão de obra. E eu tinha o desafio de contratar, tinha o perfil, né, das pessoas que eu iria contratar, todas, né, vamos dizer, os requisitos, mas eu me deparei com algo que me machucou tremendamente, aquela jovenzinha lá, quando eu olho no passado, com 17 anos de idade. Era proibido contratar pessoas acima de 40 anos. Então, esse meu constrangimento, né, ele vem desde essa época e permeia, porque na época meu pai tinha 30 e poucos anos de idade. E eu olhava para ele e pensava, como dizer para o meu pai que a empresa que eu tanto amo estar inserida tem as portas fechadas para esse público-alvo. Então, eu comecei a contratar, sabe, Daniela, foi uma coisa muito interessante. Eu comecei a contratar como uma jovenzinha, né, meio assim, desbravando o mundo, né? E eu comecei a contratar pessoas grisalhas, de cabelo branquinho, de 50, de 60, de 70. E aí, 4 meses depois, meu diretor me chamou e falou assim, hoje esse é o último dia. Eu pensei, meu Deus, né? Aí, quando eu chego na reunião, ele estava com todos os gerentes pedindo desculpa, dizendo que eu era muito jovem, que eu não tinha entendido muito bem a cultura. E aí, né, me pedindo desculpa, e eu lá na frente. E aí um senhor levantou, com 35 anos na empresa, e disse assim, eu não estou entendendo o que está acontecendo, pois foram as melhores contratações que nós tivemos nos últimos tempos. E aí os gerentes todos se levantaram e falaram a mesma coisa. Imagina isso, hein? E, na hora, todos bateram palma e falaram, continue, né? Então, o que aconteceu? Naquela época, eu tive a carta branca de dentro dessa multinacional de poder fazer uma expansão dessa realidade. E eu comecei a pesquisar desde aquela época, sabe, Daniela? Foi um mapeamento contínuo em todo o território nacional, internacional, fui para fora,
E eu tive a grata oportunidade, por ser professora, né, de várias instituições, como a FGV, como a Unimed, como o Sebrae, que eu tive uma experiência muito grande, eu tive a oportunidade de carregar comigo o que a gente chama de empreendedorismo social. Eu queria dar isso de presente para a comunidade. Eu achava que eu tinha obrigação de fazer alguma coisa para esse público-alvo que tem tanto arsenal de conhecimento e que a gente joga para o ralo. Nós desperdiçamos a nossa riqueza, a sabedoria, o conhecimento, que é algo que nós temos e que ninguém vai nos roubar. Então, o IPPE surgiu exatamente com o objetivo de fazer acontecer esse sonho. E foi uma luta. Aconteceu uma coisa muito interessante também nessa questão desse caminho. Eu descobri uma coisa, que uma pessoa, quando se aposenta, ela acaba se aposentando da vida. Ela faz uma correlação cognitiva muito forte, né? Do trabalho com vida, de ser útil e de ser inútil. Então, eu falei, mais do que nunca, é um trabalho de resgate, é um trabalho de inclusão. Então, inúmeras portas fechadas, viu? Eu tive a oportunidade, viu, Zuleika? Que coisa bacana, né, a sua experiência aí de conhecer essa questão de carreira. E eu tinha uma meta de capacitar, no primeiro projeto, 639 pessoas. E nós capacitamos 940. Ô, Zuleika, conta pra gente quais os pré-requisitos que os idosos de hoje precisam ter para poder estar no mercado de trabalho. Eu acho que isso vale para qualquer pessoa que está no mercado de trabalho. Quando a gente fala de como eu devo estar preparado, né, para esse mercado, sem limite de idade. Para mim, eu tenho que estar sempre buscando conhecimento, né? Eu tenho que estar sempre, além de buscando conhecimento, o autoconhecimento, né, na verdade, que ele é importantíssimo, porque independente se eu vou empreender ou se eu vou buscar uma outra oportunidade no mercado, é importante eu casar, né, a minha vontade com a missão da empresa ou com a missão daquele negócio que eu estou imaginando, né, abrir. Então, assim, o autoconhecimento, ele é fundamental. E, claro, né, tendo esse autoconhecimento, eu estou trabalhando aí meu propósito, né? Então, assim, não é qualquer coisa que eu quero. Eu acho que essa é uma mudança muito grande, né? A gente, na época que eu trabalhava com recrutamento e seleção, né, trabalhei muito nessa área, são 26 anos nessa área, as pessoas falavam assim, não, mas tem muita gente no mercado, né? Então, assim, tem muita gente no mercado, mas não adianta eu trazer para a empresa uma pessoa que não compartilha com a missão, porque ela não vai continuar ali, né? E isso independente da idade. Hoje, então, assim, quanto mais eu tiver essa certeza, esse autoconhecimento, realmente fazer aquilo que, né, que traz um retorno para mim, né, no sentido de felicidade, melhor. E isso é independente da idade. A gente recebeu aqui o depoimento de duas senhoras com mais de 60 anos que se capacitaram durante a pandemia e estão empreendendo. Sou Vera Lúcia Ferreira, tenho 62 anos e a minha história é a seguinte. Em plena pandemia, fui convidada pelo IPPE a participar do curso em empreendedorismo. Após a conclusão do mesmo, abriu-se um leque em minha vida e oportunidades foram aparecendo. Comecei a representar uma fábrica de roupas íntimas e aprimorei o meu bazar. O que aprendi no curso? Todos os dias você tem que divulgar os seus produtos. Daí seus produtos ficam sendo conhecidos e as pessoas vão te procurar. Como nós estávamos na pandemia, as pessoas não iam às lojas com medo de aglomeração. Eu as recebia em minha casa. Eu só tenho a agradecer ao IPPE, que abriu muito leque em minha vida. Olá, pessoal do programa Brasil das Gerais da Rede Minas. Meu nome é Nilda, eu sou uma promotora de vendas aposentada, tenho 70 anos e estou aqui para contar a minha história junto ao IPPE. Eu conheci o IPPE através de um curso de empreendedorismo da melhor idade, onde eu tive a oportunidade e pude desenvolver umas receitas na pandemia, umas receitas de bolo, onde eu comecei a revender para os vizinhos do meu prédio.
A partir daí, a partir das técnicas, todas as técnicas que eu aprendi, eu apliquei neste negócio e hoje eu estou não só faturando com esses bolos, como também eu abriu as portas de todas as maneiras para mim, inclusive da minha autoestima. Eu digo que o IPPE foi um divisor de águas na minha vida. Eu agradeço profundamente essa equipe que tanto se preocupa com a terceira idade. Bacana demais, né, gente? Eliane, conta pra gente quais outros cursos e ações desenvolvidos pelo IPPE que podem dar mais gás para esse pessoal voltar para o mercado de trabalho. Olha, nós temos, né, uma capacitação, que é uma capacitação que chama Gestão do Conhecimento, né, e é a Gestão do Conhecimento Empreendedor. Ela é totalmente gratuita, com profissionais altamente qualificados, né? Eu brinco que é o creme de la creme, são profissionais assim que entendem esse lado do idoso e de todas as dinâmicas que envolvem esse processo, né? Então, o IPPE oferece gratuitamente essa capacitação. Nós temos consultorias totalmente gratuitas para montar seu plano de negócio, para se desenvolver, palestras, ciclo de workshop. Nós montamos um marketplace que vai começar a funcionar e a rodar em novembro com lojas virtuais de produtos e serviços da melhor idade. Nós vamos ter também, Daniela, ano que vem, assim que essa pandemia melhorar, nós vamos ter a primeira feira do empreendedor da maturidade de todo o Brasil. E nós vamos estar aí desenvolvendo, já estamos com os patrocinadores, tudo a 1000 por hora. Nós temos também, além disso, o prêmio que nós vamos dar, que é o prêmio da melhor idade, em pecúnio, para startar 3 primeiras empresas aí de negócio de idosos que tiverem aí dentro desse contexto. E é muito legal porque nós temos também tutorias, nós temos network, rede de contatos, e nós fazemos planos de negócio, de trabalho. Nós temos aí, olha, eu seria injusta, mas nós já fizemos e treinamos mais de 7.000 pessoas. Então, hoje nós estamos com inúmeros projetos startados. Gente, no próximo bloco a gente vai ter mais dicas para quem quer se capacitar para o mercado de trabalho, pessoal da maturidade. Vamos lá? Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o BG de Casa em Casa, hoje falando sobre trabalho na maturidade, porque de acordo com o IBGE, até 2030, o número de pessoas com mais de 60 anos, gente, será maior do que o número de crianças no Brasil. Essa longevidade, além da crise econômica, tem levado muitos idosos a voltar ao trabalho, e muitos são arrimo de família. Eu estou conversando aqui com 2 psicólogas que são especialistas nesta área, a Zuleika e a Eliane. Ô, Zuleika, quais os mitos que ainda existem sobre o trabalho na terceira idade? O que você pode citar para a gente? Quais as vantagens para as empresas que empregam esses idosos? Algumas empresas, na verdade, elas têm feito recrutamento às cegas, né? O que é isso? Primeiro eu vou usar, né, o software, e eu vou colocar lá, por exemplo, as competências comportamentais que eu quero para aquela vaga, né? Sem se preocupar com a aparência, com a idade, né? Então, assim, isso evita um pouco, e as empresas acabam até tendo como resultado desse processo pessoas com mais idade, né? Ou seja, isso mostra para a gente o quê? Que são pessoas competentes, né? Então, assim, estão dentro daquilo que a empresa está buscando. Tem toda a questão da experiência, né? Da maturidade, e isso para a empresa é muito importante, porque se eu trago só gente jovem, pelo fato de ter mais energia, pelo fato de ser mais criativo, né? Pelo menos é isso que a gente escuta, né? Às vezes eles tomam algumas decisões que podem colocar em risco o negócio, sabe? Mas pelo impulso, né? E as pessoas acima de 50, elas já têm essa maturidade. Então, assim, elas vão pensar, elas vão avaliar, né, todas as possibilidades para não correr esse risco de tomar uma decisão precipitada, né? Porque, afinal de contas, isso hoje pode fechar um negócio, né? E além disso,
esses conflitos, né? Porque toda equipe tem conflito. Os sêniors, né? Vamos falar assim, eles já têm essa vivência, então, assim, eles acabam colocando esse equilíbrio dentro da equipe, né? Então, isso é muito importante. E a gente está falando de inclusão, está falando de diferentes formas de pensar, então acho que isso para a empresa só traz benefício. Eliane, qual que é a importância das empresas se abrirem para receber consultoria, palestras de pessoas que podem agregar, para abrir a cabeça desses gestores que têm mercado de trabalho e que esses trabalhadores mais maduros podem agregar? Olha, existe uma coisa muito interessante, a gente faz muito isso, sabe, Daniela? Nós temos recebido, assim, muitas lives de empresas buscando conhecer melhor esse público-alvo. E um detalhe interessante que a gente trabalha muito hoje, que chama o famoso soft skills, que é a questão comportamental, né? O que leva uma pessoa a conseguir um trabalho, muitas vezes, é o hard skills. Olha, eu tenho formado nisso, naquilo, mas o que faz ficar é o comportamental. Então, existe uma coisa muito importante que nós trabalhamos, que é exatamente isso, é de mostrar para as empresas esse arsenal de conhecimento, essa bagagem, e um detalhe, né? Quando o aluno passa 10 dias nessa capacitação totalmente gratuita, ele sai com o leque aberto. Aquele idoso que ficou parado, ele vira à tona. Eu brinco que é uma chacoalhada que se dá, né? Às vezes, se você deixar o seu copo parado, vazio, né? Está ali ou está cheio, mas o seu copo, se tiver um suco ali, se eu deixar parado, na hora de tomar, eu não vou conseguir degustar o que tem de melhor. Então, chacoalha, vamos lá. Está na hora de chacoalhar para poder vir à tona toda essa potencialidade. Então, esse caminhar com tombos, com levantar, com tantos desafios, nos tornam diferentes. Eu hoje me vejo e olho para trás, naquela menina de 17 anos, e eu tenho orgulho da história de vida que a gente tem, porque eu não voltaria a 17 anos de idade. Eu gostaria de continuar a fazer o que eu faço com esmero, com carinho, principalmente fazendo algo que hoje eu fico muito feliz. Ô, Zuleika, quais áreas de trabalho que estão mais aquecidas para os idosos nesse momento? É muito voltado para essa coisa do, né, de repente eu trabalhar por projeto. Então eu vejo isso muito forte para esse grupo, né, de pessoas que já tiveram essa trajetória toda profissional, né? Então, assim, muitas empresas até buscam, né, esse profissional para meio que auxiliar as equipes, né, no sentido de ser um mentor mesmo, sabe? Então, acho que essa é uma área muito interessante. Agora, com a pandemia, a gente teve uma mudança significativa, né, das áreas que realmente estão em alta, né? Então, assim, a área financeira está em alta, quem trabalha com RH está em alta, né? A área de tecnologia está em alta, quem trabalha com essa experiência do cliente está em alta. Isso aí é uma outra coisa interessante, porque quem está nessa faixa etária, né, tem uma paciência, paciência não é no sentido negativo não, tá, gente? No sentido, assim, de entendimento, de ter foco mesmo, né, do cliente, né, não é nem foco no cliente, é foco dele, né, se colocar no lugar dele. Então, são áreas que eu vejo que são, assim, muito bem-vindas para quem está nessa faixa etária, sabe? A gente vai agora para outros 2 exemplos de 2 senhoras que aproveitaram essa onda do delivery que está crescendo aí e estão caprichando na culinária e se dando bem. Olá, pessoal do Brasil das Gerais. Meu nome é Deralda, eu tenho 75 anos. Sou servidora aposentada e nutricionista, uma graduação que eu conquistei aos 64 anos, já na terceira idade. Viver, para mim, é uma arte que requer muito esforço, boa vontade. E na terceira idade, esse esforço ele vai além, ele requer fé, coragem, esperança, resiliência e muito amor.
Na pandemia, todos os desafios da terceira idade ficaram aguçados, muito mais dificuldades apareceram. E eu reinventei. Eu iniciei a produção de mini pizza, vendendo para os meus vizinhos, meus familiares, e com a ajuda, apoio e orientação da equipe do IPPE, eu estou melhorando cada dia e a minha produção está crescendo em qualidade de produção e qualidade no atendimento. Sou muito grata a toda a equipe do IPPE e recomendo, conheçam o IPPE, vale a pena. Olá, pessoal do Brasil das Gerais. Meu nome é Celeste Vieira, eu tenho 65 anos, sou mineira e filha de nordestino. Eu gosto muito de alimentos congelados pela praticidade e durante um tempo eu estudei, pesquisei a possibilidade de produzir tapiocas recheadas congeladas. Essa escolha teve com certeza uma influência das minhas origens de costume, né? Daí nasceu a tapioca de Minas. E embora eu tivesse nas mãos um produto único e inovador, o sucesso não aconteceria se não houvesse a retaguarda competente e experiente do projeto Vintage. Foi criado pela Silmara Ribeiro. Esse projeto oferece-me já há 5 anos um suporte imenso em todos os segmentos. Auxilia-me nas dificuldades e barreiras, permitindo alavancar o meu empreendimento. Possui umas plataformas que ensina a driblar os enormes empecilhos que o empreendedor vintage precisa superar. Nesse período de pandemia, foi um companheiro fiel. Concluindo, ser um vintage empreendedor ficou muito mais acessível, pois a gente pode contar hoje com a parceria, com a competência dessa ferramenta de colaboração que é o Projeto Vintage. Oi, Eliane, essas duas lindas aí passaram por você, né? Eu queria que você falasse da relação desses idosos, desse público de vocês com a tecnologia. Como que vocês capacitam eles para eles trabalharem com essa ferramenta? Nós temos lá no IPPE, sabe, Daniela, no nosso curso de capacitação, nós temos 10 aulas, 10 módulos, e dentre elas nós temos um marketing digital, que é aprender a trabalhar com WhatsApp, com Facebook, com LinkedIn, trabalhar, inclusive, queria até te falar, nós temos uma fanpage que tem os produtos e serviços, né, da maturidade. Então, assim, complementando até o que a Zuleika falou, né, nós temos aí um leque de abertura, não só para serviços, como para produtos. Nós temos desde alimentos, alimentação, nós temos roupas, vestuários, nós temos até consultorias em grama, jardinagem. Olha, e um detalhe, eles montaram, sabe, os nossos alunos, uma agência, que é uma agência de modelo da terceira idade, que é a DTN, a agência que legal. Sensacional. E olha, eles fizeram propaganda para smartphone, fizeram já propaganda para o Ministério da Agricultura e para várias outras instituições, fizeram até o curso de artista para ter a carteirinha. Então, os nossos alunos montaram a agência e hoje nós estamos divulgando essa agência até para os nossos patrocinadores. São lindos, né? Então, múltiplas possibilidades, múltiplos caminhos. Eu acho que o que entra muito, né, Zuleika, é que ele, muitas vezes, ele repugna o que ele viveu. Então, ele quer ter a oportunidade de criar e escrever uma nova história, né? Eliane, deixa aí, pelo amor de Deus, o contato para os idosos, para o pessoal da maturidade que está nos assistindo, poder entrar em contato com o IPPE, por favor. Claro, olha, nós até falamos, sabe, Daniela, que o que nós estamos dando, e graças a Deus estamos tendo essa oportunidade, graças aos patrocinadores, né? Porque senão não poderíamos fazer gratuitamente, mas o que nós estamos fazendo hoje é dar um presente. Que presente que é esse? Conhecimento. É algo que ninguém vai te roubar. Então, quem quiser entrar no mundo de negócio, ajudar seus filhos, alavancar o equilíbrio socioeconômico do nosso país, correr atrás e aprender a ser empreendedor da sua vida, liga para 3643-7265, fala lá no IPPE, ou pode entrar também no nosso site, www.institutoippe.com.br. Faça sua inscrição e mergulhe nesse mundo de valorização. Isso é vida, né? Assim, poder aprender, poder estar vendo outras possibilidades, conhecer outras pessoas. Então, assim, é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? Por nós, né? Com certeza, e eu agradeço
muito a vocês duas por estarem abrindo espaço para esse pessoal e também por estarem aqui conosco compartilhando toda essa experiência maravilhosa. Gente, obrigada a vocês aí do outro lado da tela pela audiência e todos nós estamos a caminho da melhor idade. Então, olha, um beijo imenso, vamos seguir em frente, trabalhando e sendo felizes, né? Um beijo para todo mundo e tchau. Obrigada.